como começar a estruturar uma renda passiva no mercado, Bona. Quando eu falei lá no comecinho que a Kim Kiyosaki falava muito de imóveis, então o meu primeiro conceito de renda passiva na vida foi viver do aluguel dos meus imóveis. Esse era o conceito que eu tinha. E eu sempre achei fantástico, porque eu pensava assim, cara, olha que certo, eu vou ter minhas casas, as pessoas vão alugar e eu vou receber o aluguel. Pronto, matemática básica, e aí eu vivo disso. E então, assim, viver de investimentos na época fazia todo sentido para mim. Quando eu comecei a ter que pensar assim, não, peraí, não, se eu seguir por esse caminho aqui, até eu conseguir uma renda decente para conseguir financiar o meu primeiro imóvel de investimento, dar uma entrada de investimento, gente, eu vou padecer aqui. Então, naquela época eu pensei, bom, vamos procurar investimentos acessíveis. Eu podia separar R$100 por mês naquela época e eu comecei num fundo de investimentos. E aí foi o que eu pensei, na minha cabeça assim, beleza, já estou começando aí construir meus investimentos de renda passiva, isso no futuro vai retornar e tudo mais. E aí acho que a minha cilada, eu caí também numa cilada, não dava para ser perfeito, né, gente? Eu estava aprendendo. Foi também entrar na tal da previdência privada, porque também tinha aquele conceito todo. Eu acho que tem muito, não sei, né? No meu perfil era muito, quero que seja conservador, sabe? Então, investir em imóveis me parecia ser muito conservador. Nossa, eu tenho um imóvel, um patrimônio lá e a renda desses aluguéis. Beleza, uma previdência privada vai me garantir que esse investimento retorne para mim depois e que eu tenha a renda. Então, eu não sei se isso acontece, Bona, com as pessoas que você conversa, com seus alunos e tudo mais, mas, assim, o medo de, e se eu perder, e se, por exemplo, eu dependo de R$5.000 por mês, e aí no meio do caminho eu não estou recebendo esse valor, porque eu coloquei em ações, e aí não está mais me retornando o que eu precisava e tudo mais. E aí, como que faz essas coisas aí de começar a estruturar uma renda passiva? Bom, tudo isso que você falou, eu concordo também. Porque quando eu li também o livro do Kiyosaki, foi o exemplo clássico que ele dá, a questão dos imóveis. Exato. E eu também, naquela ocasião, falei, pô, isso faz muito sentido. Só que o que dificulta aqui na nossa realidade brasileira com relação à americana está relacionado aos juros, né? Então lá ele conseguia fazer financiamentos imobiliários e o custo do aluguel do imóvel, aliás, o aluguel do imóvel é mais caro do que o aluguel do dinheiro. Então você aluga o dinheiro, compra o imóvel e aluga o imóvel mais caro, né? E aqui no Brasil não é assim. Alugar imóvel é mais barato que alugar dinheiro. Então você tem uma dificuldade aí de fazer esse processo, sem contar o risco de imobilizar muito capital, de vacância, de inadimplência, que aqui a gente tem situações diferentes dos Estados Unidos também, que o cara, se não pagar, ele bota a polícia lá e o cara tira o cara de dentro de casa. Então, assim, tem isso. E aí, o que eu penso disso? Eu penso que existe uma clareza de que a gente precisa, para construir a renda passiva no mercado financeiro, a gente precisa ter uma ideia de que existe uma fase na nossa vida, que é uma fase de acumulação, e uma fase que é uma fase usufruir do patrimônio que a gente construiu. Então, a gente poderia até comecei agora, juntei 10 mil, vou começar agora, ou juntei 1.000, ou juntei 500, ou o que quer que seja. Eu quero retirar essa renda desse investimento. Isso não faz sentido, porque você vai impedir o crescimento patrimonial e o efeito dos juros sobre juros ao longo do tempo, que vão turbinar a acumulação de patrimonial para o futuro, a acumulação patrimonial para o futuro. Então, eu entendo que, num primeiro momento, todo mundo tem que ter a clareza que, se você tem um recurso ainda inicial, você tem que pensar que o investimento vai sim te gerar renda passiva. E esse é o objetivo dentro do conceito de independência financeira, sem dúvida nenhuma. Mas que você precisa trabalhar para isso acontecer. E o trabalhar, eu estou falando assim, você não, esquece até que é trabalhar e trabalhar. Fala assim, eu tenho que trabalhar para que esse dinheiro cresça, né? E para fazer isso, eu vou ter que acumular primeiro. Então, no início, eu acho importante que todo o foco esteja em acumulação. Então, quando você está acumulando, você vai utilizar os investimentos no mercado financeiro para crescer esse patrimônio, para futuramente você conseguir transformar esse patrimônio num gerador de renda, que aí sim ele vai suprir sua necessidade.
Porque se você começar a arrancar a rentabilidade ainda durante a formação desse patrimônio, você vai dificultar o processo de acumulação. Eu entendo que, num primeiro momento, o foco é na acumulação. E aquela questão que você levantou, poxa, mas se eu vou viver da renda dos meus investimentos e se as ações caírem e tal. Então, na fase de viver de renda, a tendência é que você seja mais conservador, porque você passa a querer retirar uma quantia fixa do mercado. Tudo bem, isso pode ser feito por dividendos de ações, também uma parte da carteira, não tem nenhum problema, mas não da ocultação em si da ação, né? Então, eu acho que é importante ter muita clareza que, na fase de acumulação, você tem que não tentar retirar nada dali e deixar aquilo acumular para construir um patrimônio que, em juros sobre juros, vai ser muito bom, vai ser elevado, e aí você começa a tirar a renda passiva dali. O que não impede de, no decorrer do caminho, você sempre falar, pô, já tenho 100 mil, já tenho 200, já tenho 300, isso já me gera, sei lá, 1.500 por mês, né? E você vai acompanhando isso, até chegar na hora e falar, pô, isso aqui já gera o que eu quero. Ótimo, aí você faz a transição. Essa é a minha visão sobre isso, Mai. Aí, nesse mesmo tópico, rola muito alguns pontinhos aí que acho que todo mundo quer saber. Então, atenção, se você está aí pensando na sua independência financeira, esse ponto vai ser, assim, acho que ícone desse assunto. Quanto que eu preciso juntar, ou como que eu sei quanto eu preciso juntar para alcançar minha independência financeira? Eu tenho um cálculo que eu faço aqui normalmente para dar uma ideia para a pessoa, porque também isso vai variar muito e tal, mas até eu queria que tu falasse um pouco dessa fórmula aqui, o que você acha, o que você usa para ajudar, que eu acho que é o primeiro ponto, né, assim, para eu saber quanto eu preciso, como que eu vou alcançar minha independência financeira, eu preciso saber quanto eu preciso juntar, né, e até que a gente falou, já tenho 200 mil, já tenho 300 mil, mas e que hora para, né, que hora eu começo já a usufruir dessa renda? Então, eu faço um cálculo assim, até, povo, preste atenção, você vai pegar o valor do seu custo mensal, então eu acho que isso é um ponto bem importante para quem quer alcançar sua independência financeira, é ter um controle financeiro, né? Saber quanto que você gasta por mês com as suas contas para viver. Isso é de uma forma geral. Então, pegar o seu custo mensal, multiplicar por 12, que daí você vai ter o seu custo anual, quanto você tem de custo por ano, e dividir pela rentabilidade dos investimentos. A gente sabe que rentabilidade a gente não consegue manter fixo ali, por exemplo, sempre vai estar tantos por cento por mês. Mas aí tem que jogar aí, fazer uma média e tal. E aí um exemplo dentro dessa fórmula que eu uso seria, por exemplo, uma renda de 5 mil reais. Mentira, renda não. Um custo de 5 mil reais por mês. Dividido por 0,08, que seria um 0,8% ao mês de rentabilidade, a pessoa que quer ter uma renda de 5 mil reais teria que ter um montante de 750 mil aplicados nessa rentabilidade por mês, para que gerasse esse valor. Dá um norte. Como é que tu costuma passar, Bona, para o povo que quer descobrir quanto que precisa juntar? Essa conta que você fez, eu acho que responde 90% das dúvidas das pessoas que querem saber isso. Mais que 90%. É esse número que todo mundo quer calcular, e essa forma que você mostrou, qualquer um pode fazer e começar agora. Não, eu quero 5, eu quero 10, eu quero 3, e cada um vai adaptar o seu nível de vida. E agora, no chat, pode fazer a conta na calculadora em casa, já mostrar para o marido, para a esposa, e etc., e falar, essa conta aqui. Fácil. Então é isso, esse é um ponto importante. Agora, tem algumas situações que estão relacionadas à idade da pessoa, porque vai existir um componente que é a inflação. Por exemplo, então, se uma pessoa atinge esse valor que ela pode ter de rentabilidade, que ela espera ter de rentabilidade, e ela ainda tem uma expectativa de vida de mais 10 anos, é uma coisa. Agora, se ela quer ter uma expectativa de vida ainda de 30 anos, é uma outra coisa. E se ela quer, outra coisa também, se ela quer viver e ainda transmitir esse legado acumulado para os seus herdeiros, é uma outra coisa também. Então, a visão que eu tenho é exatamente a sua conta. A única diferença que eu faço dela, ou o incremento que pode ser feito, é você dividir pela metade da rentabilidade mensal. Boa. Tá? Então, por exemplo, nesse caso,
do 5 mil que você deu exemplo para os 750 mil, então se a gente dividisse não para o 0,08, mas para o 0,04, daria 1,5 milhão. Tá? Então, Tá. por quê? Porque aí 1,5 milhão, isso nessa taxa vai render não 5, mas 10, tá? E rendendo 10, eu resgato 5, e os outros 5 eu permaneço acumulando no montante para que esse montante continue tendo o mesmo valor. Então, eu não corroo o valor principal. Eu resgato apenas uma parte da rentabilidade. Então, neste caso, que você fez a conta, eu diria o seguinte, com essa conta a pessoa vai viver, agora, dependendo da expectativa de vida dela, o que vai acontecer? Os 5 mil já vai, em algum momento, não ser mais suficiente, porque as coisas aumentam, e o 750 mil não vai mais valer 750 mil ao longo do tempo, porque ele perde valor. Então, a ideia de você incrementar a inflação nesse processo, ou alguma coisa para a inflação, que eu arbitrariamente considero a metade, é justamente para você falar assim, nesse caso, no mês seguinte, eu vou ter o que eu tinha antes, mais um pouco. Então, o que rendeu, eu posso arrancar metade. Então, até mensalmente, eu também vou tendo um aumento de renda aí para compensar a inflação. E ainda assim, vou fazendo o processo de conservação do patrimônio principal. E aí eu tenho uma renda eterna. 0,4 por mês, mas eu vou focar em conseguir os 0,8, certo? E vou gastar 0,4. Isso aí. Esse 0,8, como é que a gente faz, assim, tipo, tem que estar sempre acompanhando os investimentos, tem que estar sempre dando uma analisada, por balanceando a carteira, digamos assim? Aí o que eu acho que tem que fazer? Aí é o seguinte, para efeito de planejamento, o que é planejamento? Planejamento não é uma coisa estática, ele se modifica conforme as coisas. Eu vou fazer uma viagem de carro daqui para o Rio, planejo chegar em X horas. Chegou numa parte da estrada, deu um problema, atrasei. Depois ali não tinha trânsito, eu adiantei. E aí eu não vou chegar exatamente naquela quantidade de horas, mas vou chegar mais ou menos perto daquela quantidade de horas. O planejamento é assim. A gente não consegue prever na nossa vida nem o que acontece no dia, quiçá 30 ou 40 dias à frente. Né? Boa. Por exemplo, eu teria ido ao médico antes de ficar rouco, falando, olha, eu vou ficar rouco já tal, eu preciso resolver isso antes. Né? Mas então, nesse caso, o que é interessante a gente avaliar? Que taxa é essa? Eu acho que para efeito de planejamento, o investidor deve utilizar a taxa Selic como referência. E não a de momento, mas uma expectativa de longo prazo. Então, vamos pensar, 10 seria uma taxa? Hoje, essa taxa já está aí. Então, assim, será que eu pensar numa taxa Selic de 8, também hoje a gente está com uma taxa que tende a baixar, mas não significa que ela vai baixar para sempre, né? Porque uma coisa que faz ela baixar com a inflação baixa hoje é também porque está em crise. Então, nos primeiros sinais de reação, a inflação volta a se acomodar, porque a inflação também não pode cair muito, é ruim. Né? Então a taxa vai ter que se acomodar em algum lugar. Então é você olhar isso. E daí, na hora de investir, aí é você investir bem para melhorar essa taxa dentro da sua zona de conforto. Tá. E essa coisa de ficar buscando a melhor taxa, isso pode ser um inimigo para um planejamento e para conseguir fazer com que essa renda passiva aconteça, né? O que eu vejo ultimamente? Com essa variação, principalmente da taxa Selic, que está em queda, o povo fica meio que desesperado, sempre visando uma rentabilidade. Então, por exemplo, se a gente agora falou aqui sobre conseguir 0,8% ao mês, pode meio que causar isso nas pessoas, de tipo, beleza, agora eu tenho que estar todo mês procurando algum investimento que está rendendo isso. Aí eu pego todo o meu patrimônio, troco. Aí que está rendendo. Aí daqui a pouco, mês que vem, troca. Só que nesse meio tempo aí, tá perdendo com taxas, com impostos, com um monte de coisa que tem que calcular. E não é assim que funciona, né? Não é trocando e indo em busca só de rentabilidade. Eu acho que o que tu falou em relação ao planejamento é meio que colocar na balança, né? Bom, um mês não chego no 0,8, mas no outro mês eu chego em 1%, e assim eu vou balanceando, e o que importa é um balanço final da coisa. Assim. O que a gente busca em relação à rentabilidade nesse período de acumulação?
Porque será que os mesmos 0,8% seria um foco ou isso não é a rentabilidade que a gente tem que ficar pensando? Não, aí eu acho que a gente tem que também tomar por base, para efeito de planejamento, uma expectativa de Selic e trabalhar com ela. No Tá, processo de acumulação, tem 3 variáveis. Tem a variável tempo, tem a variável taxa e tem a variável aporte. tá. Taxa, nós não temos como garantir. Nós não temos como saber. Isso é um fator externo à nossa possibilidade, todos nós, investidores. Tempo, de certa forma, também não, porque eu não posso definir depois que eu vou viver. Não, eu vou deixar para juntar em 180 anos. Eu não tenho. O tempo é limitado por uma expectativa de vida razoável, né, que faça sentido. Mas o aporte, aí que é o meu dever de casa, esse eu tenho como atuar em cima dele. Tá. Então, atuar em taxa é importante, mas sempre ela vai estar referenciada no que é a taxa da economia, não vai fugir disso. Então, você estima isso e, lógico, você vai trabalhar para ter uma taxa melhor. E aí, o que você falou, que eu acho que se encaixa tanto no cara que já tem o patrimônio formado, já tenho 4 milhões, o que eu faço? Ou no cara que está formando agora, começando do zero, é o seguinte: na medida em que ele vai fazendo os investimentos dele, vamos pensar primeiro no cara que já tem o dinheiro. Esse cara já tem o dinheiro, o que ele vai fazer? O que eu preciso resgatar de recursos nos próximos 2 anos? Eu preciso resgatar X mil reais. Então, esse dinheiro, ele vai colocar em aplicações que vão acompanhar a taxa Selic mesmo, porque ele vai resgatar sem risco. Então, ele vai ter ali um fundo DI, um CDB com liquidez diária, ou o Tesouro Selic, e vai resgatar dali. Agora, o que tiver acima de 2 anos, aí ele vai começar a travar isso em investimentos que podem dar uma rentabilidade maior, como, por exemplo, CDBs com prazo de 2 anos, depois CDBs com prazo de 3 anos, que na medida que o tempo for passando, esses fluxos vão ficando líquido e ele vai reposicionando novamente. Então, essa é a forma dele aumentar a rentabilidade. Ele deixa líquido e que vai acompanhar a Selic apenas aquilo que ele vai precisar de resgatar num prazo menor. E depois ele vai trabalhando os prazos, abrindo mão de liquidez para ter maior rentabilidade. Então, ele não vai pegar todo o patrimônio e colocar em um lugar e agora todo em outro. Ele não tem que fazer isso. Ele tem, pelos motivos que você brilhantemente colocou: impostos, taxa, sem contar a encheção de saco que é. E isso tem que ficar achando que eu tenho que acompanhar o cenário econômico todo dia e tomar. Não, isso não existe, é besteira. Então faz dessa forma que vai dar certo. E você vai melhorar a rentabilidade da carteira como um todo, sempre desse jeito. É distribuindo nos prazos da sua necessidade. E já o cara que está formando a reserva, né, ele vai fazer o contrário. Ele vai primeiro começar pela parte mais líquida, montou uma reserva de emergência que supra qualquer eventualidade, desemprego, quer que seja, 6 a 12 meses. Depois ele vai para médio prazo para melhorar a rentabilidade, e como ele ainda tem prazo mais longo, ele vai para o longo prazo também, e uma parte aí pode ter renda variável se ele se sentir confortável com isso.